Petrobras, Copel e Vibra é o assunto do vídeo de hoje. Deixa o like e bora pro vídeo. A Copel teve de vir via fato relevante desmentir uma notícia na mídia. Olha só a que ponto chega a nossa mídia, hein? Tá confuso. Cada hora uma notícia estranha. Então a gente vê aqui a Copel dizendo que a notícia é verídica divulgada na mídia. O Estado de São Paulo. A manchete era: Copel tenta anular sentença arbitral que impôs dívida de 3,2 bilhões. Aí tem um texto aqui em todo que a manchete falou, que a notícia falou, mas vamos dar uma olhada no que a Copel desmentiu, né? Então eles falam aqui que os fatos verídicos oriundos de litígios ou protegidos por sigilo, ao contrário do que afirma a matéria, não há condenação definitiva, muito menos dívida reconhecida, e sequer há qualquer decisão sobre valores. Então ainda está em aberto, está até meio que no início isso aí, embora seja antiga, né? Então a empresa lembra aqui que tem sigiloso e tudo mais. Aí eles falam que, referido o procedimento arbitral, teve início no ano de 2015, na gestão anterior. Na defesa dos direitos e interesses da companhia, a atual administração ingressou com uma ação anulatória de sentença arbitral que, por tratar de procedimento arbitral sigiloso, tramita sobre segredo de justiça. Trata-se, portanto, de uma questão em andamento e não encerrada. A empresa destaca que desde 2015 tem constado regularmente das demonstrações financeiras da companhia, que são públicas, portanto não temos aqui grande surpresa, a não ser que fosse finalizado o processo, o que não é o caso, como a própria empresa disse, né? Aí ele diz onde está acessível e tudo mais. E na database da demonstração financeira totalizava 2,966 bilhões. Porém, como explicado no quadro analítico constante deste montante, o valor considerado como perda provável e provisionado em 31 de 12 de 2022 era 629 milhões. Ainda a companhia indicou que, do pedido do autor, considerava como perda possível em 31 de 12, portanto, um passivo contingente sujeito à divulgação de nota explicativa, um montante adicional de 339. Então não tem grandes surpresas, tem aqui as provisões e pode sim acarretar valores maiores posteriormente, provisão é uma parte, né? Enfim, não tem grandes novidades aqui, é que a imprensa ali parece ter feito uma mistura. A gente pode ver que em termos de cotação, a Copel nem mexeu muito com essas notícias, tá até tendo uma quedinha aqui, mas é normal, ela vem dando uma osciladinha mesmo, toda essa questão de privatiza ou não privatiza. Já a CPLE 3, ela deu essa disparada pelos motivos que eu havia dito no fim de semana, inclusive anterior a essa segunda-feira, que iria acontecer provavelmente isso, que a empresa tem os planos de juntar tudo agora. Tudo vai virar CPLE 3, né? A reorganização societária. Então, eu até havia dito que não havia sentido a CPLE 6 cair para buscar a 3, e sim a 3 subir para buscar a 6. E é o que aconteceu. Não imaginava se ia acontecer tudo na segunda-feira já, mas praticamente aconteceu praticamente tudo já na segunda. Quem realmente ficou atento ao meu vídeo onde eu mostrei a notícia oficial da empresa naquele momento, pôde comprar a empresa na baixa, e se a pessoa quisesse a empresa, né, ela disparou ao longo do dia. Então isso é muito importante, ficar atento às notícias oficiais da empresa, e em relação à imprensa a gente sempre tem que ter um pé atrás, né? A Vibra veio trazer notícias importantes. Ela informa que a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 19 de julho de 2023. Então ela vem aqui falar no informe alguns pontos importantes, eu marquei os principais. Um deles aqui é a deliberação do Conselho de Administração da companhia de aumentar o capital independente de reforma tributária da alta limite de 17 bilhões, ou seja, está aumentando 10 bilhões mediante a emissão de novas ações. Ela explica aqui o contexto todo e que quer dizer que, inclusive, deixa uma brecha para ela poder emitir novas ações via bonificação. Caso seja aprovada, que pode acontecer na sequência, bonificação na Vibra, tá? Que é uma forma de facilitar aqui o levantamento de capital. Bom, outro ponto aqui interessante é o Conselho de Administração, que vai sair de 9 para 7 membros, diminuindo um pouco aqui. Aí tem uma série de outros eventos aqui que não são tão importantes como este principal de todos, que é a questão que envolve ainda privatização
E olha como é importante, a administração da companhia, conforme sugestão de certos acionistas, propõe ajustes à regra aplicável ao cálculo do preço por ação a ser praticado no âmbito de eventuais ofertas de aquisição de ações de emissão da companhia. Opa! Que é a questão aí da participação relevante, o poison pill, ou seja, a empresa está aqui buscando se proteger de uma eventual aquisição da Petrobras. Então ela está mudando aqui os cálculos, ela mudou aqui, olha, ela até destacou alguns pontos de azul que está mudando, né? Então vai pegar os topos históricos do preço dos últimos 18 meses, só que agora vai ter atualização pela taxa DI acrescido de 15% como já era, né? Então pega as máximas, acresce 15%, porém essas máximas históricas vão ser atualizadas agora pelo DI. Tem uma série aqui de ajustes também que ela vai fazer, questão dos proventos, né? E aí normal, ajuste de capital e tudo mais. Então, tranquilo, isso aí tem um recálculo, né? E o Citi fez aqui as continhas, eles falaram o seguinte: efetuamos um cálculo de acordo com a regra anterior e a regra nova, chegando a R$ 32,50 por ação na nova regra, em comparação a R$ 27,47, segundo o Citi. Então, teve um aumento aqui de 18% no preço que a Petrobras, teoricamente, teria que pagar para acionar na questão da poison pill, tá? Então, ou seja, se isso aqui for aprovado, os acionistas da Vibra vão ter um valor aqui maior a receber, mas a gente sabe, no Brasil é muito difícil essas coisas, porque até o passado é incerto, né? Então os caras podem arrumar um jeito de não deixar isso aqui para frente. Pode, de repente, até a questão aqui de acontecer essa assembleia que é dia 18 de julho, né? 19 de julho, então eles podem fazer algum enrosco aí para efetuar antes essa aquisição. Enfim, pelo menos a Vibra está fazendo o que cabe a ela, fazer logo essa assembleia aí, já definir esses pontos aqui para ficar mais protegida. Então uma aquisição vai ser mais cara agora. Então a gente vê que a Vibra realmente vem bastante queda, o topo recente histórico vem ficando cada vez mais distante, a ação vai caindo cada vez mais, embora tenha dado uma estabilizada agora. A gente vê que o preço que a Petrobras teria que comprar, segundo os cálculos do Citibank, é 55% acima do valor atual da empresa, porém a BTG diz que o valor justo da Vibra é 59% aqui de alta, aproximadamente. Enquanto o preço atualizado depois aí, caso a Assembleia seja aprovada e tudo mais, teria que ter uma margem aqui, então tem uma margem de 84%. Petrobras. Então a Petrobras teve aqui um novo reajuste na redução do preço da gasolina, o mercado não gostou muito, as ações caíram ontem, né? Hoje já está meio que tranquilo e não é esse o ponto. Vamos dar uma olhada então no que o mercado está falando. A XP comenta que foi marginalmente negativo, né? Com a nova política, a Petrobras deve atingir taxa de utilização em refinarias mais altas, a faixa de preço flutua entre o EPP e o PPI, isso é a palavra da XP, tá? Então a gente vê aqui o Itaú BBA lembrando que a frequência dos reajustes é que pode incomodar um pouco, enfim. Então primeiro vamos relembrar aqui, né, o que eu fiz com a Petrobras, não nego que eu vendi principalmente nesses trechos aqui, e agora a Petrobras está a patamares maiores, inclusive, do que o topo. E não vendi só no topo, vendi outros valores também. Então, já tem gente aí criticando, mas é importante entender que eu não vendi para ir para renda fixa nem para pôr embaixo do colchão. Eu vendi para comprar outras empresas. E, na verdade, ainda tem um pouco de Petrobras que eu vou brincando aí de caos. Inclusive, tá para ser exercida aí, finalmente. Eu estava aí dando certas brincadeiras. Vamos ver como é que fica. Não tem problema, eu não tenho amor pela Petrobras. São 15 anos, que já vai fazer 16 anos de Petrobras na minha carteira ininterruptos, e eu aprendi muito como funciona essa empresa. Você não pode olhar o presente. Não me preocupa a Petrobras quando o valor do petróleo estiver em baixa, me preocupa quando o petróleo estiver em alta. Deixa eu relembrar que quando mudou a política de preço da Petrobras, eu trouxe diversos vídeos aqui no canal, eu trouxe vídeos no canal secundário para não trazer muita política para cá, então cheguei até a reagir ao Jean Paul Prats lá, então eu vi o que Jean Paul Prats falou, eu fui ler tudo que tinha disponível para ler, eu fui ver a opinião de analistas, eu vi de tudo. E ninguém me convence que quando o petróleo estiver em alta, temos um risco infinito na Petrobras, dado a política de preços atual. Isso pode acontecer em 1 ano, em 2, em 3, em 4, pode não ser que aconteça tão cedo o petróleo subir a essas alturas, mas se acontecer
e a política de preço, seja esse governo, seja o próximo, ainda for esta política de preço que temos hoje, a Petrobras está em sérios riscos. Não tanto quanto a Dilma, realmente, parece que não. Aliás, afirmo que na política de preço atual, não. Mas é ainda um grande risco, um risco de ter os lucros encolhidos. A empresa tem o petróleo, que é o melhor coisa para ela, e ela vai encolher o lucro quando o petróleo subir. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. É um risco para mim que não. A gente quer uma empresa de commodity exatamente para quando estourar a commodity, pô, estourar a tampa, né? Dar aquela lucratividade absurda. A Petrobras tem um limite e esse limite é o próprio petróleo. Isso é muito ruim. Ah, então não vale a pena investir na Petrobras? Bom, eu tive minha escolha que foi reduzir ali, então para pouquinho não tem problema. Agora, tem pessoas aí que acham que a Petrobras já ouvi falar isso, tá? É a melhor empresa da Bolsa. Melhor empresa da Bolsa não se define em um mês, em um ano. Melhor empresa da Bolsa se define em 7, 10 anos. Então, resumindo, a Petrobras é uma empresa que corre o risco do petróleo cair muito, que é a commodity ter os seus lucros prejudicados, mas eu digo aqui que eu duvido que o petróleo vá cair e ficar muito tempo na baixa. Quando o petróleo se realmente cair para valores muito baixos, normalmente vai ser uma oportunidade que dificilmente vai ficar lá muito tempo, a OPEP vai ajudar e tudo mais. Enfim, a possibilidade no futuro, na minha opinião, não é ficar muito baixo, até imagino que vai ficar aqui rondando 70, 80, né? E já digo isso há um bom tempo, né? Não é porque ele está esse preço que é o que eu estou falando, não. Eu sempre digo isso. Então, a gente vem aqui no topo. Será que vai chegar no topo? Pode ser que chegue no topo algumas outras vezes. E os topos, eles tendem a ficar, na minha opinião, valores acima de 80, mais fácil do que valores abaixo de 70, inclusive. E aí, quando subir demais, a gente também tem o risco. Esse é o problema. Então, fica bem complicado aí. Fica na análise de cada uma empresa que pode pagar bons dividendos, talvez valha a pena uma exposição. Será que vale a pena ter uma exposição grande? Aí fica a seu critério, não vai ser eu que vou recomendar nada para você. Você já é maior de idade, provavelmente, tome as decisões aí, mas depois não diga que eu não avisei que não existe clareza em relação ao futuro da Petrobras, principalmente quando se refere a petróleo nas alturas. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!